Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre um assunto que é polêmico, que é o leite e a circulação. Acho que a polêmica maior tá na questão leite e saúde em geral, que aí vocês vão ver gente falando bem, gente falando mal, para algumas pessoas tem que tirar, para algumas pessoas tem que ficar. A vida não é tão simples quanto sim ou não, bem ou mal. Tem coisas que fazem bem e fazem mal, tem coisas que fazem mal e fazem bem também, e a gente tem que saber dosar e entender a bioindividualidade, o quanto que cada um vai ser influenciado por esse alimento. Então eu tô aqui falando de um assunto difícil, não é um assunto fácil, tenho certeza que um monte de gente vai lá no comentário me xingar, tenho certeza, mas a minha ideia é o seguinte: eu vou falar do leite e da circulação. Eu vou tentar me ater aos aspectos da circulação, afinal eu sou cirurgião vascular, e no final eu vou dar a minha opinião pessoal. Então eu vou falar da ciência, vou falar do que está comprovado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas também adoram falar porque tem a influência do mercado, é o mercado que está fazendo esses trabalhos científicos, mas tem muita coisa sendo estudada, muita coisa sendo mostrada, e nem tudo é um viés da indústria. Então a gente tem que filtrar essas informações e entender o que ela serve pra gente. Eu sei o que essa informação serviu para mim, mas eu quero que você tire a sua conclusão no final. A primeira questão é a tal da lactose. As pessoas acham que o leite é igual à lactose, é a única coisa que tem no leite. E não é. A lactose é só o açúcar do leite, que quando quebrada pela enzima lactase, ela vai virar a galactose e a glicose. Quando você compra um leite sem lactose, eles vão jogar a lactase lá dentro e você vai comprar um leite com mais açúcar e com todas as outras proteínas que podem ou não fazer mal, e é o que a gente vai discutir, com as suas gorduras e tudo mais. E quando a gente está falando também de leite desnatado, leite com menos gordura, o benefício ou o malefício pode estar nessas gorduras. Então se você está tirando tudo isso, talvez você não tenha o efeito que foi mostrado nos trabalhos, tanto positivo quanto negativo. Quem não pode com a lactose é quem tem intolerância à lactose. Então a intolerância ao leite é outro assunto, que pode ser intolerância a outras proteínas, tá? A caseína, a beta-lactoglobulina e outras peptídeos que tem dentro do leite. A gente tem que lembrar que o leite é um alimento fundamental, sempre existiu. Nós somos mamíferos, né? A gente nasce, a gente vai ser amamentado, então o leite materno ele é nutricionalmente perfeito pra gente nessa fase da vida. E a discussão vem porque a gente desmama, né? Então se a gente desmama, será que depois de desmamar o leite seria importante pra gente ou não? Bom, a gente pode falar da seguinte forma: ele não é essencial, a gente consegue viver sem o leite, isso é óbvio, principalmente depois da fase da amamentação, mas ele pode ser um acréscimo positivo ou ele vai acabar piorando a saúde, e é aí que a gente tem que responder. A gente não pode esquecer que algumas regiões, principalmente as áreas rurais, com acesso ao leite muito fácil, a gente não pode atacar o leite e falar o leite é péssimo e tira o leite de todo mundo. Às vezes é o alimento que tem disponível ali, que é fácil, que tem nutricionalmente rico e que vai ajudar essas pessoas. Então a gente tem que ser bem mais criterioso em falar que algum alimento é bom ou é ruim. O que acontece é que a maior parte dos seres humanos tem o seu gene que produz a lactase desligado em um momento da vida. E aí começa a ser mais difícil digerir essa açúcar do leite. E isso pode dar alguns sintomas gástricos. Então algum incômodo, alguma coisa que você não se sente bem. Então, se você não se sente bem, não tem por que forçar um alimento desse. Ele teria que ser assim um super alimento que traria muitos efeitos benéficos para você forçar algo que você não se sente bem tomando. A minha primeira dica é: se você toma leite e sente alguma coisa que não te faz bem, não force a barra, não tem porquê. Agora, se você toma o leite e não tem nenhum desses sintomas e quer saber se o leite está te fazendo mal ou bem,
Vamos lá, vou falar dos aspectos da circulação. Lembrando que seriam necessários trabalhos enormes, randomizados, duplo cego, com alimentação, para a gente conseguir ter um poder na ciência mais forte. Então, como a gente não tem isso, a gente tem as meta-análises, que pegam vários trabalhos menores e tenta somar o poder de cada um para ver se o efeito é positivo ou negativo. É o melhor, é o auge que a gente tem na ciência nesse aspecto. Então vamos lá, da onde vem toda essa discussão do leite? É muito fácil medir quando você toma o leite, há um aumento do colesterol, há um aumento do LDL plasmático, que por si só não é um problema, mas ele aparece também em outros problemas, como a síndrome metabólica, como a aterosclerose e tudo mais. Só ter o aumento desse colesterol não indica que isso vai acontecer, mas por causa disso já saiu um monte de teoria de que o leite é maléfico e que poderia piorar a circulação de todo mundo. Porque o leite é muito rico em gorduras saturadas, né? Não quando a gente está falando do leite que eles tiram a gordura, né? O desnatado. Esse leite vai ter menos gorduras, mas essa gordura saturada ela é implicada nesse aumento do colesterol plasmático. Mas o leite não é só isso, o leite não é só essa gordura, o leite não é só a lactose. O leite é um alimento muito rico, muito complexo, que tem muitas proteínas, tem cálcio, tem magnésio, tem caseína, tem os peptídeos bioativos que eles provavelmente atuam mais na circulação e são uma fonte de cálcio. Pode não ser a fonte principal, mas que eles são uma fonte de cálcio, sim, eles são. Ah, eu preciso do leite para colocar cálcio dentro do corpo? Não, tem outros alimentos, tem várias verduras que a gente pode usar para repor o cálcio, não precisa ser no leite, mas que no leite tem. E a gente tem que lembrar que tem muita gente que está com deficiência de cálcio. Agora, o que as meta-análises mostraram? Mostraram vários efeitos na circulação sanguínea. A questão é que os efeitos são pequenos, não são efeitos grandes. Eu vou listar aqui todos os efeitos e vocês têm que lembrar, têm que ouvir isso aqui, não vendo o leite como um remédio, não vendo como um medicamento capaz de causar esse efeito, mas sim que o uso desse alimento pode, em algumas pessoas, causar uma leve mudança nesse fator. Então, por exemplo, a meta-análise mostrou que tem uma diminuição na pressão arterial. E essa diminuição é pequena. Quando a gente pega uma população enorme, para ter uma mudança pequena, deve ter algumas pessoas em que essa mudança foi maior e outras pessoas que a mudança foi até inversa, negativa. E a média é uma mudança pequenininha. A meta-análise mostrou também uma ligeira diminuição no risco de doença coronariana, que seria infarto, doença cardiovascular, que é diretamente ligada à parede do vaso, há também ao AVC e também a hemorragia subaracnoide, que aí a fisiopatologia é completamente diferente. Poderia ter alguma coisa a ver com risco de sangramento, alguma coisa assim, mas com certeza precisam estudar bem mais isso. Mostrou uma ligeira, pequena, para quem toma bastante leite, né, diminuição no risco de todas as mortes em geral. Eu não posso sair falando para todo mundo, toma leite que vai diminuir o seu risco significativamente em 2 vezes de morrer por alguma coisa. Não, o impacto é pequenininho. Então, a gente tem que lembrar, quando o impacto é pequenininho, é uma média. Teve gente que teve um impacto maior, teve gente que teve um impacto menor. A questão é a gente saber quem que vai estar em cada um desses extremos. Teve uma diminuição também do risco de diabetes tipo 2. Teve trabalho que mostrou diminuição do câncer de cólon, mas também teve trabalho que mostrou um aumento do risco de câncer de próstata. Olha lá, a gente tendo que colocar na balança. A manteiga teve trabalhos assim com resultados bem diferentes, que melhorou bastante a circulação, que não melhorou. Então a gente não pode chegar a muita conclusão com relação à manteiga. E como foram vários estudos diferentes dentro dessa meta-análise, quando eles estão falando de consumo de alta quantidade de leite, não tinha um padrão também. A gente pode falar que é mais ou menos considerado acima de 550 ml. Cada trabalho tinha o seu padrão. Nenhum trabalho ligou direto a quantidade ingerida com o impacto nesse fator de risco. Então a gente não consegue dizer se é um aumento linear, se consumir mais vai ter mais efeito. Então esses dados não foram
computados, a gente não consegue chegar a essa conclusão. E nenhum dos trabalhos avaliou leite desnatado, então a gente está falando de leite com todos os seus constituintes ali dentro. Então, a princípio, essa meta-análise mostrou que o leite é benéfico para a saúde do ponto de vista cardiovascular. E o cálcio também, presente no leite, também ajuda nesses aspectos, diminuindo a absorção de gordura, ajudando a diminuir ou controlar a pressão arterial, reduzindo a agregação plaquetária e até mesmo diminuindo a gravidade da aterosclerose. Mas eu sinceramente acho que a conclusão deles foi muito exagerada com relação aos dados obtidos. Estão tentando extrapolar demais. Eu acho que pode ter alguns efeitos benéficos, mas pode não ser tão grande assim quanto eles sugerem. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, e é aqui que eu vou chegar no ponto crucial desse vídeo, que é a bioindividualidade. O que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra. Veja, eu falei tudo aqui do ponto de vista circulatório, mas tem gente que toma o leite e tem lesão de pele, que tem dor nas pernas, que tem inflamação, que tem alteração gastrointestinal. São os sinais e sintomas que, se forem rastreados ao leite, eu não posso fazer alguém tomar leite para melhorar esse pequeno benefício que eles sugerem na meta-análise, sendo que está cheio de outros sintomas piores, inflamatórios. Então, eu vou falar que o leite inflama para todo mundo? Eu acredito que não, mas eu acredito que algumas pessoas sim têm um efeito inflamatório por causa decorrente do consumo do leite. Então esse debate do risco-benefício nunca chegou e nunca vai chegar numa conclusão, porque vai ser uma coisa bem individualizada. Então o leite para essa pessoa pode fazer bem, mas o leite para essa pessoa pode fazer mal. Então não força a barra. Se o seu corpo está avisando que não está te fazendo bem, você tem sintoma, é melhor não acrescentar o leite. Não faz sentido você forçar a barra. Então, não gosta, não toma. Simples assim. Cuidado com o radicalismo. Leite é bom para todo mundo ou leite é ruim para todo mundo. Não é verdade. Mas fica atento que o seu corpo pode mudar com o passar dos anos. Então você pode, numa fase da vida, ir muito bem com leite e outra fase não tolerar mais o leite. Então fique atento a essas mudanças que pode nem ser por causa só da idade, por causa da flora intestinal, do que você anda comendo e de muitos outros aspectos da vida. Agora, a minha prática de consultório, o que eu posso falar aqui para vocês e o que eu vejo é que tem algumas pessoas que são extremamente sensíveis ao leite. Para essas pessoas, se a gente descobre e tira o leite da alimentação, muda radicalmente para melhor. Então, qual que é uma estratégia? Uma estratégia é: fique um tempo sem o leite. Ninguém vai morrer ficando 30 dias sem o leite e vendo se teve alguma mudança na sua vida para melhor. É um teste terapêutico simples de fazer e qualquer um pode testar em casa. Agora, eu devo beber leite? Agora, vou falar a minha história. Eu não consigo beber leite. Então eu me sinto muito mal se eu bebo leite. Eu não tenho problema com queijo, veja, eu não falei nada de queijo aqui. Se você quiser que eu fale sobre o queijo, eu adoro queijo e tem muita coisa para ser falado sobre queijo, mas aí comenta lá embaixo que é um assunto que te interessa, que aí eu posso pensar em fazer um vídeo sobre isso. Eu não tomo leite, desde criança não conseguia tomar, é uma coisa que não me deixava bem, então eu não vou me forçar a tomar o leite por causa desses pequenos benefícios aí na pressão arterial, no risco de diabetes. Eu posso conseguir tudo isso de uma outra forma muito mais saudável, que é no exercício físico, por exemplo. O leite, depois dessa fase da vida, ele não é mais essencial para nós. Então eu não preciso forçar a barra, não preciso ir atrás de tomar isso achando que ele vai ser a solução para minha vida. Não vai, tem outras coisas muito melhores, muito mais fáceis de fazer. A minha sugestão é: já expliquei o teste terapêutico, todo mundo pode fazer e avaliar como que seu corpo reage a isso. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho lá embaixo também para receber as notificações e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.